Graça e paz, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Som. Eu quero dividir a palavra que está em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. A gente vai ler do 1 ao 8. Enquanto os irmãos abrem, eu vou em oração ao Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas durante essa semana, por tudo que o Senhor tem feito em nossos lares, na vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, cada livramento que o Senhor deu. Nós muitas vezes não reconhecemos, mas o Senhor está trabalhando o tempo todo e graças a Ti estamos aqui mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Te peço, ó Deus, assim como o Senhor tem feito todos os cultos, que hoje, mais uma vez, o Senhor continue falando conosco, nos guiando através da Tua santa palavra, através dos testemunhos dos irmãos, através dos louvores, que nós, a cada dia, cresçamos em fé, em conhecimento, e que nós verdadeiramente nos tornemos imitadores de Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler na versão da NAA. Mateus 17, fala sobre a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Vou repetir. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. É aqui. Irmãos, esta palavra é poderosa, porque apresenta aqui um fato extraordinário, onde Jesus, ele está com seu rosto resplandecente, iluminado, como o sol, e as suas roupas se tornam brancas como a luz. E junto com ele aparecem Moisés, que é o representante da lei, né, a lei que foi apresentada, né, foi dada por Deus para Moisés. Então ele representa a lei. E Elias, que representa os profetas. E imagina que tremendo isso, né? Você está podendo participar de algo sobrenatural, aonde você enxerga claramente na tua frente. Meu Deus, é Moisés. A lei está estampada no meu rosto, né? Eu sou pecador. A lei mostra sobre o meu pecado. De repente, ele olha para o lado. Elias. Meu Deus, misericórdia. Eu não sou digno de estar na frente de um profeta. Um profeta que fala diretamente com Deus, que ouve a voz de Deus. E quem é esse Jesus que está resplandecendo ali? Então, é algo extraordinário, é algo incrível. E eles ficam meio abobalhados ali, né? Sem saber o que fazer. Vamos fazer uma tenda para eles, vamos fazer uma casa, uma cabana. E o que eu quero dividir com os irmãos é sobre isso. Sobre as coisas que acontecem conosco quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós entregamos nossas vidas e aceitamos verdadeiramente Cristo como nosso Salvador, coisas sobrenaturais acontecem.
aqui mesmo nessa igreja, eu já ouvi testemunho de pessoas que não poderiam engravidar e engravidaram. Pessoas que estavam com doenças incuráveis e foram curadas. Pessoas que foram salvas de várias formas, né? É o milagre de Deus. Mas Deus, ele nos fala assim, isso não é o mais importante. O mais importante é Cristo. Eles viram tudo o que aconteceu aqui, e quando eles levantando os olhos, Elias foi embora. Elias já não estava mais ali, Moisés já não estava mais ali, mas Cristo estava. E a gente tem que se lembrar disso, que Cristo, o que importa não é o milagre, não é a cura. Porque, pense assim, irmãos, Jesus curou Lázaro. Lázaro curou não, Lázaro estava morto. Jesus ressuscitou Lázaro. É um milagre extraordinário. Mas depois, Lázaro voltou a morrer novamente. Morreu. Então, o milagre é para fortalecer a nossa fé. Eu, quando fui para o monte, no início da minha caminhada com Jesus, eu vivi uma situação sobrenatural no monte. Para mim foi muito importante, porque eu não pedi aquilo para Deus, eu não estava esperando aquilo. Mas depois eu fui entender que Deus permitiu que acontecesse aquele sobrenatural para fortalecer a minha fé, crescer a minha fé. Às vezes a gente não dá importância, por exemplo, a fazer jejum, a ter um momento de oração, de você fazer um voto com Deus. Olha, eu vou orar todas as madrugadas nos próximos 3 meses. Eu vou jejuar 7 dias, 3 dias, 21 dias. É o que Deus colocar no teu coração. A gente não dá importância a isso, né? Só que toda vez que você faz isso, você sobe um degrau. Você cresce espiritualmente. Você deixa de ser um crente e passa a ser outro. Essa é a verdade. Então, assim, mas, ainda assim, que você cresça, né, espiritualmente, o mais importante não foi o que aconteceu comigo lá no monte, sobrenatural de lá. Senão eu ficaria buscando o sobrenatural toda semana. E não é isso. O mais importante é, Cristo está comigo no dia a dia. Cristo está com você no dia a dia. Agora, lá na Venezuela, aconteceu esse terremoto essa semana. É algo terrível, imagina o que eles estão passando lá. Mas se algum deles lá está em Cristo, está com o coração voltado para Cristo, eles vão suportar aquilo. E eles vão ainda salvar outras pessoas e vão se alegrar no meio daquela desgraça. Mas se eles estiverem com Cristo. Paulo estava na cadeia, foi passando de cadeia em cadeia, ele saía daqui para pregar em Tupéva, por exemplo, né? Eu vou pregar em Tupéva. Ele já sabia que quando chegasse lá ele ia ser açoitado. Ele ia apanhar em praça pública e depois ia ser jogado num presídio. Ele já sabia disso. Mas ele se alegrava. Por quê? Ele estava com Cristo. Então, é isso que eu queria dividir com os irmãos. Na segunda carta de Coríntios 4,18, está escrito assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, as coisas, quando a tua mente, o teu coração está em Cristo, você está já com a mente na eternidade. As coisas aqui da terra não vão te atingir, elas são passageiras. Elas podem te atingir aqui, né? Perdi meu emprego, nossa, caiu a minha casa. Mas a tua fé está na eternidade, a tua mente está na eternidade. Você sabe o Deus que você obedece, você sabe qual é o Deus que você crê. Em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha só, Moisés, ele trouxe a lei. A lei é importante, ela mostra o nosso pecado. A lei ela é importantíssima para eu e você saber o que devemos e o que não devemos fazer. Sem a lei, eu não saberia que tal coisa é pecado, que adultério é pecado, que roubar é pecado, que cobiçar as coisas dos outros é pecado. Então, a lei é importante, mas só a lei, ela não te salva. Só a lei, ela não te refresca em nada. Ela é muito pelo contrário.
E os profetas também. Os profetas vieram, trouxeram a palavra do Senhor para fortalecer a nossa fé, para nós sabermos quem é a vontade de Deus, né? Quando os profetas apareciam, era para mostrar que Deus estava enxergando tudo. E ele falava, olha, isso que você está fazendo me agrada. Agora, aquilo ali que eles estão fazendo, eu odeio. E era através dos profetas que a gente ficava sabendo disso. Os profetas fizeram coisas extraordinárias. Mas o que permanece? Você pode ver que tudo isso passou, nada disso é importante. Tem gente que fica tentando trazer o Velho Testamento para dentro da igreja, com milagres, né, tentando mandar fogo do céu e tudo mais, quando, na verdade, as coisas são mais simples. O que você precisa entender, tudo bem, Deus pode mandar fogo do céu, Deus manda. Mas isso não é o importante. O importante é que você precisa aceitar Jesus. Você precisa andar com Cristo. Você precisa ser um filho de Deus, e para isso você precisa ser um imitador de Cristo. Caso contrário, você é só mais um frequentador de igreja. E aí você vai conhecer as leis, você vai conhecer o que os profetas disseram, mas na hora que chegar aquele dia, o dia do grande julgamento, Jesus pode chegar assim e falar, olha, infelizmente eu não te conheço. Porque talvez você conheceu todas as doutrinas da igreja, você conheceu todos os ritos da igreja, mas a Cristo verdadeiramente você ignorou e você teve indiferença com isso. Em Romanos 3:20, está escrito assim, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Então, nem o que você faz de bom vai te justificar. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, assim, Jesus veio, a própria lei testemunhou de Cristo. Os próprios profetas testemunharam de Cristo. Então, o que nós precisamos é voltar os nossos olhos e entender, posso estar no meio de uma tempestade, eu posso estar no meio de uma situação terrível. Eu fico imaginando quão terrível deve ser você descobrir que você tem um câncer. A gente ouve muito na televisão e tal, mas imagina isso acontecer com você, né? Eu estou com câncer. Eu tenho recentemente um amigo do trabalho, ele descobriu que a filhinha dele de 6 anos, ela tem um câncer. Quão terrível é, né? Quão terrível é. Mas se você estiver em Cristo, se você tiver plena. Cara, não é o que Cristo pode te dar. Eu estou falando de Cristo mesmo. Não é o que Cristo pode te dar. Porque hoje a gente está muito nisso na coisa. Ah, mas Cristo me deu isso, Cristo pode me dar isso. Eu fiquei rico por causa de Cristo. Eu consegui meu carro por causa de Cristo. Eu mudei de emprego por causa de Cristo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você amar a Cristo porque Ele morreu na cruz por você. Ele derramou o sangue dele, Ele sofreu toda a punição que era destinada a nós nele. Eu estou falando de você amar esse Deus que se fez homem e morreu por nós numa cruz. Dá para entender que Jesus não precisa fazer mais nada por nós? Se Ele não curar meu filho que está de câncer, está tudo certo, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. A única coisa que nós temos que fazer é fazer os nossos filhos amarem a Cristo. É o básico. Nem sempre a gente faz isso. A gente bota a criança até para brincar de outras coisas, enfim. Tá bom, irmãos? É isso que eu queria dividir com os irmãos, que o Espírito Santo traduza o que eu falei aqui nessa abertura do culto, e eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos.